aberto o desfile cívico alusivo à Semana da Pátria e ao Dia da Independência. Uma boa noite e um bom evento para todos nós. Combate básico de força territorial, aptos a desempenhar tarefas limitadas e, é claro, na paz e na guerra, nos quadros de defesa territorial e ação comunitária. Até a presente data já foram formados mais de 6.500 reservistas. Um breve histórico: o tiro de guerra 05002 iniciou sua atividade em Cornélio Procópio em 5 de setembro de 1946, tendo como seu primeiro diretor o senhor... Mais uma vez, o PG de Cornélio Procópio 05002 se apresentando nesta noite. Batalhão da Polícia Militar, os municípios integrantes da sua área de circunscrição foram divididos em égide de 3 companhias. Surge então a 2ª Companhia de Polícia Militar de Bandeirantes. Atualmente, a 2ª Companhia de Polícia Militar de 3 a 2006, atuando nos municípios de Bandeirantes, Andirá, Santa Mariana, Barra do Jacaré e Tamará. Policiamento ostensivo de trânsito, orientações ministradas através dele, Meneghel Rando 2729. A unidade conta com a equipe de policiais formada por 3 por iniciativa do Rotary Clube e Polícia Civil e atualmente conta com a participação de diversas entidades públicas e privadas. O primeiro bairro a receber o projeto foi a Vila Maria, cujo sucesso a todos aqueles que fazem parte da família bandeirantense, o nosso muito obrigado, Corpo de Bombeiros Bandeirantes. Então, a salva de palmas. E a escola se apresentará então com a fanfarra e grupo de cerca de 30 alunos. Parabéns à Escola de Educação Especial Pequeno Príncipe. Ver uma velhice sadia e feliz, pois assim os vemos. Se ontem planejaram, hoje já realizaram e estão todos felizes. O projeto conta com a participação de 170 idosos que desenvolvem as seguintes atividades: bingos, bailes, palestras e oficinas de artesanatos. Neste dia festivo, vem com muito carinho homenagear nossa querida pátria, demonstrando que tem amor a essa terra e valoriza aqueles que vêm fazendo história em Bandeirantes. O acolhedor Brasil Independente. Filho é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Do voto aí, Celso Belizar, por favor. E Bandeirantes prestam homenagem à nossa pátria.
dos Centros Municipais de Educação Infantil. Esse é o nosso futuro. Agora se apresentar nesta noite os membros do projeto Usina, fundada em 2008 pela doutora Vanessa James, juíza de direito da nossa comarca, sem fins lucrativos ou econômicos de cunho filantrópico e assistencial, que tem como objetivo suprir a inexistência dos serviços auxiliares na vara da infância e juventude da comarca de Bandeirantes e a escassez de programas oficiais do município voltados à capacitação para o mercado de trabalho. Portanto, tem em seus quadros de funcionários Municipal Zumbi de Albuquerque, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Trovadoresco começou em 1965, o primeiro Jogos Florais, concurso de trovas em nossa cidade. Teve a liderança do advogado e trovador Adalberto Dutra de Resende, incentivado por Luiz Otávio, trovador do Rio de Janeiro, fundador da UBT, com o apoio do prefeito senhor Moacir Castanho, sempre com o apoio da IMEDS também pelos frutos produzidos. Alunos e ex-alunos da escola são a honra do estabelecimento. Temos como princípios básicos de educação, exemplo, disciplina e amor, que estão presentes em nossa prática curricular, onde construímos uma comunidade baseada na verdade em suas dimensões cultural, ética e social, em investigação. Todos, e pela coordenação, claro, né, da professora Helena Maria Correia. Cirico Gomes Chaves,
E ela atende também no período diurno alunos de ensino infantil e fundamental, primeiro ao quinto ano e da sala de recursos, né? E no período noturno oferta o curso de educação de jovens e adultos a nível de primeiro ao quinto ano com a EJA, né? Escola Prefeito Moacir Castanho, educando com amor e sinceridade. Ormenese, Educação Infantil e Ensino Fundamental, né? A Escola Rural Municipal Ricieri Ormenese está localizada no bairro Ormenese, com alunos na Educação Infantil, Jardim 2 e Jardim 3, e alunos atendidos. A escola conta com 50 alunos, 11 professores e 4 funcionários. Atualmente, a diretora é a professora Simone Fogaça Gazzoni e o presidente da ATMF é o senhor João José Guerra. Este ano, um dos projetos que está sendo desenvolvido na escola é da equipe multidisciplinar com a finalidade de orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à cultura afro-brasileira, africana e indígena. A escola homenageia a pátria com as seguintes frases: Brasil, e a bandeira estrelada que você ostenta seja um símbolo de amor eterno. Só temos o Agora com vocês, Colégio Estadual Nóbrega da Cunha, Ensino Fundamental. O nome do Colégio Estadual Nóbrega da Cunha, Ensino Fundamental e Médio, é uma homenagem ao educador das décadas de 1920 a 1930, o qual era também um grande jornalista, trata-se do carioca Carlos Alberto Nóbrega da Cunha. A exemplo deste que dá nome ao colégio, temos neste estabelecimento educadores empenhados e proporcionar também um excelente Nóbrega da Cunha, Ensino Fundamental. O grupo de libertação do alcoólatra funciona através de terapia de grupo, atendendo mais de 45 famílias em Bandeirantes e região. Por ser uma entidade filantrópica, conta com apoio moral e financeiro de amigos colaboradores. GLA atende seus associados no Salão São Francisco de Assis, Vila Jardim União, toda quinta-feira às 20 horas. Com o apoio de Marlene Confecções e Fabião Calçados, o GLA homenageia então nossa pátria, apresentando sua filosofia de trabalho. É triste ser um bêbado, mas é uma felicidade ser um alcoólatra em recuperação. Se você quer beber ou usar drogas, é um problema seu, mas se quiser se libertar, o problema é nosso. Eu queria pedir para o público presente não invadir a pista e de que os filhos permaneçam na mesma escola até a conclusão do ensino fundamental. A escola conta atualmente com 200 alunos e desde o 1º de junho de 2004 a escola passou a ter como proprietária Sueli Aparecida Guerra Dias e tem como método de estudo o Sistema Positivo de Ensino, e conquistando por 2 anos o prêmio Escola Grinho. A escola vem com os standards
A faixa Escola Excel Saúde da Pátria, oferecendo um futuro brilhante e positivo aos seus alunos. E é claro, as bandeiras, balizas trazendo a fanfarra, os alunos com as placas dos projetos que são desenvolvidos na escola e prêmios recebidos pela escola. Finalizando também com os alunos com bexiga, representando as cores do Brasil. Belíssima apresentação da Escola Excel, Cantinho Encantado, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Depois da belíssima apresentação da Escola Excel, Cantinho Encantado, Educação Infantil e Ensino Fundamental, ensino de língua inglesa, sala de apoio de português e matemática, NASA em destaque, Escola e Família, união que transforma a educação. A escola é uma extensão da família e ambas alicerçam o futuro da sociedade, pois essa vida é uma passagem. Nosso papel só se enriquece se termos aí como objetivo compartilhar, dividir e contribuir para que outros vivam melhor, principalmente aqueles com quem convivemos e amamos. Escolas Compartilhadas Bela Vista e o Kit Matinda nesta noite. Escolar, resgatando a autoestima e capacitando para atingir efetivamente a aprendizagem, sendo alternativa para a educação dos índices de evasão e também de repetência. As atividades da escola de tempo integral iniciam às 7h30 e encerram às 16h30, devendo o aluno permanecer no estabelecimento, pois o mesmo faz parte integrante das atividades pedagógicas. As oficinas ministradas no estabelecimento são reforço de português, reforço de motivos através do futebol, coordenada pelo professor Augusto Luciano Campanha. A escola vem representando também através dos universitários do 7º semestre do curso de enfermagem UEP, sob orientação das professoras de disciplina da saúde da criança e adolescente, Marina Bortolato e também Kelly Parisotto. Que seria
que estabelecem realizando estágio curricular e práticas de higiene e saúde direcionado aos alunos e seus respectivos familiares. Essa foi então a apresentação do Estado, o senhor Ney Braga, completando nesse ano 45 anos de atividades. Atualmente, este colégio oferece as modalidades de ensino fundamental e ensino médio nos 3 turnos. Consta na história do que o desejo dos moradores da vila fosse alcançado. Entre eles, o senhor Eurico Mesquita Rodrigues, que doou um terreno para a construção, e o senhor Juvenal Mesquita, que foi nomeado patrono da escola. Também a diretora da escola é a professora Bernadette Marcos Guerra, e a atual diretora é a professora Fabiana Gonçalves, o diretor auxiliar é o professor Eduardo Henrique Vanderosten. O Colégio Estadual Juvenal Mesquita trabalha em regime de parceria com a Escola Municipal de Esquerra Faria, que atende cerca de 175 anos de ensino fundamental. Tem como diretora Neto Aparecida de Oliveira Gonçalves. Esta data é importante. Quero registrar também a presença, doutor. Prazer enorme recebê-lo aqui. Se apresentando nessa noite, então, a educação é caminho para a verdadeira liberdade de nossa pátria amada. Contou com a base final que vai ser inaugurada e reinaugurada, claro, né? Em novembro, nas festividades do município de Bandeirantes. E em novembro também, uma informação muito importante, a inauguração do novo quartel do Corpo de Bombeiros. Muito mais espaço, e é claro, para atender a nossa comunidade de Bandeirantes, Manelli, e do deputado federal João Arruda. Em novembro, a inauguração. E ao Serrarense presta homenagem à pátria em comemoração ao Dia da Independência do nosso país. A Escola Municipal Ruth de Serrarense, Educação Infantil e Ensino Fundamental, tem como diretora a professora Maria Letícia Bufalari Cunha, que desenvolve atividades dentro de uma comunidade formada por alunos que residem na cidade de Bandeirantes, do bairro Usina Bandeirantes e nas fazendas Bandeirantes São Luís, Paraguai e Cinzas, onde é ofertada aí a educação infantil e ensino fundamental. A escola é compartilhada com o Colégio Estadual Usina Bandeirantes e atualmente a escola possui centro. Agora com vocês, a escola basada na Avenida Bandeirantes 543, Centro, município de Bandeirantes, Estado do Paraná. Foi fundada com o objetivo de constituir um estabelecimento de ensino particular a fim de proporcionar aos municípios mais uma opção na oferta de ensino e aprendizagem.
séries, sexto ao nono ano, conforme o desenvolvimento motor psicopedagógico, afetivo e compromissivo, e amplia também a pedagogia afetiva, onde a escola e pais sempre juntos para um futuro melhor dos seus educandos. A preocupação principal da instituição é transmitir aos seus educandos, além do saber, o exemplo diário e a consciência de que alguns valores são eternos, como amor, honestidade, justiça, trabalho e persistência na busca da perfeição, empenhando-se na formação de cidadãos ativos e participantes de uma sociedade na certeza de estar comemorando os seus 10 anos, ensinando e aprendendo dentro de uma educação afetiva e fazendo a nossa história e de todos como ela passa. Educação no futuro do município. A principal meta do cursinho é preparar os jovens para o vestibular e também para concursos públicos, qualificando-os para realizar as provas necessárias para a aprovação. É coordenado pelo professor Renan Leandro Costa de Oliveira e seu grupo docente é formado por 7 professores que lecionam 10 disciplinas. Atualmente conta com 120 alunos e obteve excelentes aprovações dos últimos vestibulares e com os seguintes cursos na área de graduação, pedagogia parkour, letras, português, espanhol, matemática e geografia. Na área de especialização temos cursos de gestão, Santa Terezinha. Consideramos a Universidade Aberta do Brasil uma grande conquista para o nosso município e região, pois oferta cursos de excelência. O 8º ano de funcionamento conta com 389 alunos, oriundos do segundo tempo e atividades curriculares, esportes finais do ensino fundamental. Quando foi fundada a então Escola Estadual Alberto Teixeira Ribeiro, e eram proprietários das terras onde se fundaria do ensino médio noturno. Hoje o colégio conta com biblioteca, laboratórios de informática e ciências, pátio coberto, quadra, poliesportiva, grande conquista da atual direção, tendo como moderador o governo do Estado do Paraná através da Secretaria de Estado de Educação, sua atual diretora, por alunos dessa nossa comunidade, tornando-se assim uma fanfarra de amigos. Também marca a presença dos alunos da educação de jovens adultos. A Escola Municipal Líder de Canário agradece a presença de todos e deixa a seguinte frase: não perguntes o que tua pátria pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer por ela. Escola Municipal Líder de Lima Canário. Gabriel, a sua mãe está esperando por você aqui ao lado do palco. Por favor, Marcos Gabriel, sua mãe está esperando você aqui ao lado do palco. Seu EJA, Educação de Jovens e Adultos, nosso muito obrigado pela presença. Parabéns. Se apresentando então nesta noite, Bandeirante. Durante anos, os professores e funcionários deste colégio tem trabalhado incansavelmente em prol da infância e da juventude de nossa comunidade, sempre contando com o apoio da empresa Açúcar e Álcool, Bandeirantes Sociedade Anônima e das autoridades estaduais e municipais competentes. O Colégio Usina Bandeirantes atende atualmente 239 alunos nas modalidades de ensino fundamental, ensino médio e cursos da educação profissional. Técnico em açúcar e álcool e técnico em segurança do trabalho. A atual diretora é a senhora Leonice Araújo do Vale. Parabéns. Agora com vocês, Comissão Recreativa Esportiva Municipal ACREM, inaugurada em 14 de novembro de 1970 em Bandeirantes. Hoje é referência no Paraná no sentido de organizações de jogos a nível estadual, sem falar nos eventos municipais realizados pela ACREM, como Copa ACREM de Futebol Amador, Série A e Série B, também fase municipal, jogos escolares de Bandeirantes, participações em ligas regionais, de lazer e a melhor qualidade de vida de nossa comunidade. O objetivo principal da ACREM não é de transformar uma pessoa em superatleta, e sim em um grande cidadão. E atenção, acaba
que recebeu informação muito importante. Na cidade de Bandeirantes, iniciou seu atendimento em 1953 nas dependências, onde funciona hoje o Colégio Estadual Professor Cirilo Russo Ensino de segundo grau, com 295 alunos excedentes do grupo escolar Valdeira Cunha. Em atualmente, a escola tem 217 alunos matriculados no ensino do primeiro a quarto ano, 20 alunos do período noturno do ensino de jovens adultos de hoje. A escola hoje conta com 20 dos funcionários, tendo coordenadora a professora Rosália Paulicida dos Santos, supervisora, a professora Paulicida Barcelli, secretária André Carlos Pérez. Ao longo do sul, os alunos têm certificado. A escola franciscana Santa Isabel, mantida pela Associação Franciscana de Assistência Social Santa Maria dos Anjos Religiosos, chegou a esta cidade de Bandeirantes para desenvolver trabalhos de educação com crianças e jovens e de pastoral paroquial. Hoje, com 58 anos completos de trabalhos no serviço da vida. E a prefeitura está sendo construído também o complexo esportivo do Lago Paraíso. Em seguida vem aí o Colégio Integrado de Bandeirantes Ensino Médio CIB. Colégio Integrado de Bandeirantes Ensino Médio CIB teve início no ano de 1990, instalado nas dependências da Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, hoje o EMP, como campus do Luiz Meneghel, tendo como mantenedor o Centro de Estudos de Cordeiro Procópio, e passa a ter como mantenedor aí a Paulo, composto por 3 turmas da primeira série, 2 turmas da segunda série e 2 turmas da terceira série. Barra do Jacaré, Itamaracá, Santa Valente, é composto de 17 professores, sendo doutores, mestres e especialistas. Corpo administrativo, diretor Paulo Alves da Silva, supervisora Eliane Marinho Zambon e coordenador Mauro Januário. Esse é o Colégio Integrado de Bandeirantes Ensino Médio CIB. E atenção, senhoras e senhores, após a última apresentação, nós teremos aí um show de fogos. Portanto, permaneçam em seus locais, porque realmente é um espetáculo à parte, viu? Em comemoração ao 7 de setembro. E em novembro será inaugurada a Praça Valderir Vilela. Com recurso inaugurado então a Praça Valderir Vilela. Um charme e elegância no centro de Bandeirantes. Mais uma conquista da Prefeitura Municipal e dos munícipes de Bandeirantes no aniversário que vem aí em novembro. E atenção, mais de 40 mil metros quadrados de recate asfáltico está sendo realizado no centro de Bandeirantes, Paraná. Embora localizada em área urbana central, a grande maioria dos 900 alunos provém dos bairros e vilas, zona rural e cidades vizinhas, exemplo. Essa é a Barra do Cirilo Russo.
vez mais atendendo aos anseios da classe. Dentre tantos serviços, projetou o ensino médio e vem colocar o centro de ensino do nosso estado. Em respeito à diversidade, os alunos têm suas características, valorizando para que seu aluno desenvolver seu talento e contribuir para que com a sociedade, se tornando um cidadão pleno. E na gerência da unidade, a senhora Rosângela do Carmo Pérez de Souza, diretora de Colégio SESI, fazer com diversos projetos com objetivos de desenvolvimento do milênio. Educação de jovens, adultos, indústrias, itinerante e, é claro, atento ao futuro, apresentando nesta noite. Quero agradecer aqui, em nome do prefeito municipal de Bandeirantes, prefeito Celso Silva, agradecer aqui o senhor Otizani e também o senhor Tamoto Oda, fazem parte da diretoria e coordenadoria do SESI. Obrigado pela participação e pelos serviços prestados à nossa comunidade. Atenção, Maria Vitória, filha do Amadeu, se encontra com os professores da escola Arco-Íris. Maria Vitória, filha... 1, 2, 3, vai! Ao Colégio SESI, Paraná, ensino médio. Celebrando amanhã todos os convidados para a missa às 7h30 no Santuário. Família Bandeirantense, também de toda a região, para comemorar aí o dia 7 de setembro, a nossa pátria. Amanhã, então, a partir das 7h30 da noite no Santuário. Celebrando mais de 40 mil metros quadrados de asfalto, sendo feitos no centro de Bandeirantes com recursos próprios no valor de mais de R$300 mil. É mais uma conquista da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, no comando do prefeito Celso. Fantástica! Quero lembrar também que o Parque do Povo está sendo construído com recursos próprios da Prefeitura. Vem a inauguração da Praça Valdir Vilela em novembro. Quero lembrar também que foram realizados já mais de 300 quilômetros de readequação e cancelamento das estradas rurais. Mais uma conquista com recursos próprios aí da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, trabalhando por você. Sem falar no sensacional atendimento da saúde, educação, segurança. Enfim, Bandeirantes hoje é uma cidade melhor para se viver nesse país que é realmente a dádiva de Deus. Se foi o SESI se apresentando realiza inovadores trabalhos comerciais na cidade e principalmente trabalhos de incentivo ao estudo e desenvolvimento. A Recreativa tem em seu plano estratégico o desenvolvimento de projetos que incentivam o desenvolvimento das crianças e adolescentes na escola.
Hoje a Papelaria Criativa emprega 5 funcionários. Eles são selecionados através de currículos que tragam cursos técnicos fornecidos por órgãos da cidade, incentivando a procura dos mesmos, com o objetivo de cada vez mais capacitá-los para o mercado de trabalho. Na Papelaria Criativa você, é claro, sempre tem novidades. Papelaria Criativa, localizada na Avenida Bandeirantes 800. Campo desde 17/7/2011, através da resolução número 2920/10, atendendo hoje 65 anos. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. Mensagem do Colégio Estadual do Campo. 77 anos de banda. E pouco divulgado, conta hoje com 25 associados. Atualmente, a maior luta é conseguir a própria pista de aeromodelos, sendo que profissionalmente a toda a equipe. E são mais de 25 associados. Pessoal, se afaste um pouquinho aí que tem uma apresentação, então é perigoso, por favor. Uma pequena demonstração do que é o aeromodelismo. A todos vocês, atenção crianças, se afastem, por favor. Está aí finalizando o pessoal do Clube Aeromodelismo de Bandeirantes. Casa Minha Vida, mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Bandeirantes. E vem aí também a Super Creche para 250 crianças. Recursos aí de mais de 1.200.000. É isso, cara, pra isso colocar o R$200, isso vai ser retomado da bancada, vai ter muita coisa bacana lá naquela região. Então, mais uma vez, é a Prefeitura de Bandeirantes trabalhando por você, munícipe de Bandeirantes, e ver onde o seu dinheiro está indo, né? E vem aí o Parque do Coparra, teve início nos anos 90. A APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a cada ano que passa, tenta angariar fundos que levam o estandarte, a faixa com o nome do colégio e os pavilhões nacional, estadual e municipal. Faixa etária atendida é 12 a 18 anos, né? Educar é acreditar em dias melhores. Essa é a proposta do Colégio Estadual, professor Mailon Medeiros. Colégio Mailon Medeiros! Salva de palmas, por favor. Comemoração Dia da Pátria.
Só quero lembrar dos presentes. E essa foi a fanfarra do Colégio Estadual, posta por 6 integrantes, sendo presidente Adriane Castanho de Lima, vice-presidente Bernadette Pinto Lima Graziano, primeira secretária Neuza Palamares, segunda secretária Olga Capi, primeiro tesoureiro João Fracaro e o segundo tesoureiro Toyoko Okada. Hoje você encontra na Feira da Lua 12 barracas de alimentação, doces, drinks, comida japonesa, embutidos e defumados, pastéis, espeto e chupes, tá? Diversos tipos de porções, batata recheada, Gengis-Khan, barraca do crepe, também suco, ó, panqueca e mucofaba, viu? Na Feira da Lua tem brinquedos para as crianças e artesanatos. Feira da Lua acontece toda quinta-feira na Praça do Sai. Feira da Lua de Bandeirantes, um ponto de lazer para toda a sua família. Obrigado pela presença de todos os profissionais envolvidos lá na Feira da Lua hoje, aqui no nosso desfile, valorizando ainda mais a nossa noite. Parabéns! Da ilha, o grupo Instrutora Poliana e com o projeto Viva da Feira, com o acompanhamento da assistente social Porcina e da vereadora Capoeira, sua vida. Esse é o grupo de capoeira Farol da Ilha. Quero pedir ao pessoal que se afaste um pouquinho para o pessoal poder prosseguir, por favor, por gentileza. Esse é o grupo de capoeira Farol da Ilha. Parabéns, para o pessoal se afastar um pouquinho, por favor. O pessoal que está no caminho aí, por favor, por gentileza, se afaste um pouquinho. Inspira cuidados, né? A vida tem que ser bem vivida e o homem deve fazer o que lhe proporciona felicidade. Portanto, através deste pensamento, em criação comitiva Cowboy Ferreira. A comitiva foi criada pelos irmãos Mauro, Lego e também Ailton, que amam o verdadeiro... é composta por 26 associados, tem como presidente o Wagner Tenório Alves e vice-presidente Paulo César Leróis. O objetivo é unir apreciadores de trilha de moto com interesses comuns em preservar e explorar as potencialidades que esses veículos oferecem ao longo dos anos de sua existência para transpor obstáculos naturais em terrenos acidentados. Esse é o pessoal Moto Trilha Canarama. A equipe de Winning
Adrenalina Show iniciou fazendo o seu primeiro show na cidade de Bandeirantes no dia 4 de novembro de 2005. A parte do Lucão. Super-Homem não tem problema, não rasga a roupa, é de aço, né? Vem aí, Adrenalina. Seu pessoal que é totalmente maluco, Bruninho. Cara, impressionante, né? O carisma da equipe Adrenalina Show. Segura, mais uma manobra radical. O pessoal já ficou totalmente radical. Vem mais. Se afastem, por favor. Se afastem para a apresentação da equipe Adrenalina Show. Finalizar. E agora?